canal depois. Então, vamos embora. Vamos trabalhar áreas. Aquilo que eu disse. Cara, se eu conhecer a figura, tá show de bola para mim. Se eu não conhecer a figura, eu apanho. Essa questão não é da NUCEP, ela é da CESP. Mas ela está bem casada com a NUCEP aí, tá? É uma questão a ser assim, porque é da CESP, tem nada a ver com a NUCEP. Mas o texto da questão, o trabalho que a gente vai fazer, sabe? Lembra muito a NUCEP. Diz assim, determinada cidade estabeleceu que o valor do IPTU corresponderá a 0,2% do valor do imóvel avaliado no mercado imobiliário. O imóvel cuja planta é dada na figura precedente está localizado em um bairro dessa cidade, onde, nesse bairro, o metro quadrado está avaliado em R$ 1.500. A respeito dessa situação, julgue o próximo item. O valor do IPTU desse imóvel é superior a R$ 1.000? Presta atenção. O IPTU desse imóvel corresponde a 0,2% do valor dele. E no bairro em que esse imóvel está localizado, o metro quadrado está avaliado em R$ 1.500. Então, eu vou precisar fazer o quê? Calcular a área desse imóvel. Eu calculando a área do imóvel, o que é que vai acontecer? Eu vou descobrir o valor dele, enquanto ele está avaliado. Então, toda a minha atenção e a atenção de vocês está para esse desenho aqui. Fica ligado e antenado numa primeira coisa que você vai observar. Esse desenho não é uma figura plana, tá? Não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo, não é um trapézio. Mas dá para transformar ele num retângulo. É como se eu tivesse uma casa que era um retângulo. E esse pedaço aqui foi tirado. Então, a melhor maneira de fazer a questão é completar a figura. Aí agora você enxerga o quê? Você enxerga um retângulo. Só que o meu objetivo é calcular essa área aqui, ó. Aí onde eu falo que você precisa conhecer a figura. Porque quando eu pontilho aqui, quando eu faço esse pontilhado e coloco bem aqui, ó, nós sabemos que aqui é 90 graus. Porque os ângulos internos de um retângulo valem 90 graus. E outra, turma, essa figurinha branquinha aqui, ó, é um triângulo retângulo e um dos seus ângulos agudos mede 45 graus. E aí, turma, vem o conceito lá da geometria sobre triângulo, retângulo e isósceles. A NUCEP adora esse cara. O triângulo ele é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. Ele é isósceles quando os dois catetos dele têm o mesmo tamanho. E se ele é retângulo e ele é isósceles, os dois ângulos agudos dele são congruentes. E cada um mede 45 graus. Então, se esse cara é 45, certamente esse aqui também vai ser 45. Ó, 45 com 45 dá 90, com 90 é 180. Os ângulos internos de um triângulo retângulo ou de um triângulo qualquer é 180 graus. Ah, cara, Fernando, então esse pedaço aqui e esse tem o mesmo tamanho. Posso concluir isso? Posso. 8 metros. Porque ele é um triângulo retângulo isósceles. Aí você vem para cá, ó. Esse cara todinho vale quanto? 14 metros. Então esse lado todinho também mede 14 metros. Como esse pedaço aqui é 6 metros, então 14 menos 6 dá 8. Então esse aqui é 8, esse aqui é 8. Essa é a parte mais chata, é a parte da conclusão que você tem que ter para fazer o resto da questão. Porque qual é a minha finalidade? Né? Calcular essa área achurada, essa área pintada? Então vamos pensar comigo, ó. Vamos pensar comigo. A área do retângulo, que é a figura todinha, completa. O retângulozão todinho. A área do retângulo, base vezes altura. Tu sabe disso, né? Base vezes altura. A base dele é 20. E a altura dele é quanto, gente? É 14. 20 vezes 14
280 metros quadrados. Mas eu preciso retirar desse retângulo esse triângulo bem aqui, para chegar na área desejada. A área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. No triângulo retângulo, certo? A base e a altura dele são os catetos. É 8 vezes 8 sobre 2. 8 vezes 8, 64, dividido por 2. 32 metros quadrados. Mata danada para mim, gente. Como é que eu calculo essa área achurada aqui, essa área pintadinha? Essa área aqui, ó, vai ser a área do retângulo, tirando a área do triângulo retângulo. A área do retângulo é 280 menos 32. Então, a área achurada, 280 menos 32, 248. E 48 metros quadrados. Meus amores, então essa área achurada aqui é 248 metros quadrados. Só que essa casinha aqui, que tem essa área, no bairro que ela está, um metro quadrado custa R$ 1.500. Então, dá para descobrir o valor da casa. Qual o valor da casa? É a sua área, 248, vezes 1.500. Me ajuda aí, alguém? 248 multiplicado por 1.500. R$ 372.000. Então, essa casa custa 272. 300? Uhum. Essa casa custa 372 mil. Mas ele quer saber o IPTU da casa. O IPTU da casa é 0,2% do valor do imóvel. Então, tu vai multiplicar isso aqui por 0,2%. 0,2 sobre 100. R$ 74,4. Aí tu corta 0 com 0, 0 com 0, fica 3.720 vezes 0,2. Quanto é que dá isso aí? Tinha dado 74,4. 4,4? Peraí. Não. 2, 3,720. Dá 740. Dá 744. 744. É porque eu tinha feito o númerozão total. Então, o IPTU dessa casa é R$ 744. Aí você vai julgar o item, ó. O valor do IPTU desse imóvel é superior a R$ 1.000? Nunca no Brasil. Ele é inferior. O gabarito está errado. É uma questão que envolve figuras planas, cálculo de áreas, envolve as operações básicas da matemática, multiplicação, e envolve cálculo de porcentagem. Dá para treinar bem 3 conteúdos em uma só questão. Show de bola? Questão muito boa. Eu gostei dela. No dia que eu vi, essa aqui vai. Vamos treinar essa danada. 2. Uma jarra com formato cilíndrico. Uma jarra com formato cilíndrico. A área da base vale 230 centímetros quadrados. Tem água até a altura de 10 centímetros. Sabendo-se que a capacidade máxima dessa jarra é de 4,7 litros, então o número máximo de litros de água que ainda cabem nela vale. Turma, eu estou trabalhando com um sólido, que é um CEP vez por outro cobra ele, que é o cilindro. Esse cilindro, a base dele é circular. Ele tem 2 bases circulares. Se ele é circular, aqui tem raio. E lá em cima tem raio. E a distância entre os 2 centros dele, daqui até aqui, ó,
é a sua altura. Então, preste atenção. Em qualquer sólido geométrico, quando você quer calcular o volume, a área da base é a altura. Menos o quê? Menos na esfera. Só que no caso do cilindro, é a área da base vezes a sua altura. Está aqui. Se você mexer com um cone, vou até colocar o cone aqui como referência, que são duas fórmulas parecidas. O volume do cone é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Olha aí, cara. Até para você memorizar as duas relações, fazendo uma associação das figuras. Tá? No caso do cilindro, o volume dele é a área da base vezes a altura. O cone também é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. E no caso da base, tanto do cilindro quanto do cone, a base dos dois são circulares. A diferença é que no cilindro são duas bases circulares, o cone só é uma. Outra, guarda isso aí. Se você quiser planificar um cilindro, se você quiser abrir esse cara e planificar, certo? Ele é um retângulo. A planificação de um cilindro é um retângulo com 2 círculos. Isso é o cara planificado. Se você quiser planificar um cone, lembra que ele é um setor circular. Isso aqui já caiu na NUCEP, tá, gente? A NUCEP pergunta, certo? Que ao planificar um cone, o que é que eu vou encontrar? É um setor circular e um círculo. Cuidado, pessoal. A NUCEP, na questão que ela cobrou isso aqui no concurso, ela botou uma alternativa, setor circular e circunferência, e colocou em outra alternativa, setor circular e círculo. É um círculo, tá bom, gente? Ele vai pintar a figura. Isso aqui tudo é um círculo. Não é circunferência, é um círculo. E aí, essas duas figuras, você pode até fazer um comparativo. Então, a questão em si, a nossa questão, fala o quê? Em formato cilíndrico, com área da base 230. Que coisa linda! Ele já me deu a área da base do círculo. A área da base do círculo é 230 centímetros quadrados e me deu a altura dele. Na verdade, não é nem a altura do cilindro, é onde tem água. A água está até uma altura de 10 centímetros. A altura da água, o nível da água, 10 centímetros. Cara, dá para descobrir o volume de água que tem aí dentro. O volume é a área da base vezes o nível da água, que é 10. 2.300 centímetros cúbicos. Esse é o volume de água que tem dentro do cilindro. E aí, o que é que eu faço agora? Olha para a segunda parte da questão. Ele diz que a capacidade máxima dessa jarra é de 4,7 litros. Nessa jarra, a capacidade máxima dela é de 4,7 litros. E quer saber qual o número máximo de litros de água que ainda cabem nela. Observa que bem aqui, ó, eu achei o volume. E aí, lembra daquelas relações de volume com capacidade. Volume com capacidade. 1 metro cúbico cabe dentro dele 1.000 litros. 1 centímetro cúbico, dentro dele cabe 1 ml. Não esquece dessas relações. E que 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Corre para o abraço, ó. O volume de água que tem nesse recipiente é de 2.300 centímetros cúbicos. Só que 2.300 centímetros cúbicos equivale a 2.300 ml, gente. Aqui, ó, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E 2.300 ml vale 2,3 litros. Basta dividir por 1.000. Então, dentro dessa jarra só tem 2,3 litros de água. Só que a capacidade dela é de 4,7. Então, falta quantos litros de água para poder chegar nessa capacidade máxima? 4,7 menos 2,3. Bora correr para o abraço, bora ser feliz? 2,4 litros. Ainda faltam 2,4 litros de água para completar o máximo dessa jarra.
Resposta, letra C. Ok? Show de bola? Professor, Diga. cheguei aqui atrasado. Se eu tenho como voltar só a primeira aí para mim tirar uma foto dela aqui. Pronto, obrigado. E professor, aqui vai ficar salvo no YouTube, ela? Vai sim. Na hora de terminar, eu vou mandar ela para lá. Terceira, Lohane irá fundar uma nova empresa de turismo, a Turismos Lohane, e decidiu fazer um logotipo composto por duas letras simples, T e L, e ainda colocá-las na entrada da empresa, feitas de mármore, conforme o esquema apresentado. Qual será a quantidade em centímetros quadrados de mármore que Lohane irá utilizar? Tem que calcular a área, né, gente? Ele quer saber a quantidade em centímetros quadrados de mármore que ela vai usar aqui. Só pela pergunta, você já sabe que tem que calcular a área do T e do L. Ele dá as dimensões, cai para dentro. Agora, o que é que eu faço? Divido a figura. Você traçar bem aqui uma linha, essa parte de cima aqui é um retângulo. Que tem 80 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. E aqui embaixo, até mudar a cor aqui, ó, também é um retângulo. Quais são as dimensões desse retângulo de baixo? 20 por quanto aqui, gente? 8. Por 80. Por 80. 100 é daqui até lá em cima, né? Aí tu desconta esses 20 aqui, ó. 80. Aqui são dois retângulos de mesmas dimensões. Basta calcular a área de um e multiplicar por 2. Então, a área do Tzão é base vezes a altura, só que tu multiplica por 2. Por quê, Fernando? Porque são dois retângulos de mesma dimensão. Então, a área do Tzão vai ser 4 vezes 8, 32. 3.200 centímetros quadrados. E aqui é o L. Faz a mesma coisa, ó, divide. Aqui, esse cara. Vinte vezes 100. 2.000. E esse pedacinho aqui que sobra quanto, gente? Esse pedacinho que sobra, quando eu fiz isso aqui, aqui fica 80, tira 20 lá, fica 60, não é isso? Essa outra área aí vai ser 60 vezes 20, que dá 1.200. A área dele vai ser 3.200 também. 3.200 com 3.200, o cara vai gastar quanto? 6.400 centímetros quadrados de mármore. Letra A, questãozinha para treinar, para lembrar, questão básica. Questão que testa a tua percepção. Se A cortar tua o L capacidade de enxergar o desenho. Oi? Se cortar o L no outro sentido, fica o mesmo cálculo do D. Exatamente, isso que eu ia falar. Se você cortar o L bem aqui, fica 80 vezes 20, 80 vezes 20. Geometria nos dá a capacidade de ir por caminhos diferentes também. Quando você treina, quando você condiciona o teu lado perceptivo, de entender o assunto através de uma leitura, a questão, você consegue abrir a mente. Você vai, oxe, eu estou vendo esse T bem aqui, eu vou dividir a figura dessa forma. Eu dividi assim, você pode dividir assim, não tem problema algum. Eu podia dividir isso aqui em 3, 1, 2, 3, 4. Nós íamos chegar no mesmo resultado.
Beleza? Acho que uma questãozinha de geometria cai na prova. Quarta. Analise a figura a seguir que representa um terreno. Pode-se afirmar que a área desse terreno vale quanto? Em metros quadrados. Quanto vale a área desse terreno em metros quadrados? O que tu tem aí? Qual o formato desse terreno? É o formato de um trapézio. A área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora, se você olhar para ele, ele é um trapézio retângulo. Vou falar um pouquinho desse cara para vocês, tá, gente? O trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos retos, dois ângulos que medem 90 graus. E a altura do trapézio retângulo é um de seus lados. Isso aqui é a altura dele. É justamente o quê? Os dois lados que formam onde estão localizados o ângulo de 90 graus. Aqui é a base maior e lá é a base menor. Se você também prestar atenção, essa altura eu posso projetá-la para cá. Ó. Se tu projetar esse cara, aqui é a altura H. E projetando, trazendo essa altura para cá, você encontra dentro desse trapézio um triângulo retângulo. Toda vez que você trabalhar com um triângulo retângulo, faz isso. Tá? Enxerga isso. Porque vai te ajudar a fazer essa questão especificamente. Porque eu tenho uma base menor do cara, que é 4. Eu tenho uma altura que é 2, mas eu não tenho essa base maior. Tenho que achar. Então, olha só. Projeta para cá. Aqui tem 2. E aqui eu tenho 4. Só que eu preciso achar essa altura, essa base maior todinha. Então, preciso achar esse pedacinho bem aqui. Tenho que achar ele. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu chego no valor desse pedaço que está faltando? Aí você já vai lembrar outra coisa. Triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, meus queridos, teorema de Pitágoras. Ele que vai te salvar. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Faz um Pitágorazinhos aqui, ó. Vamos lá. X ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado mais 4 é igual. Eleva tudo isso aqui ao quadrado. Primeira parte externa, 2. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 elevado a 2, dá raiz de 4, que é 2. Então, x ao quadrado é 8 menos 4. X ao quadrado dá 4. O número inteiro positivo, que é elevado a 2, dá 4, é o 2. Então, esse pedacinho aqui vale 2. Se ele vale 2, a base maior, que é essa base todinha de baixo, vale 6. Então, mata danada. 6, que é a base maior, a base menor é 4, a altura é 2, dividido por 2. Ei, 2, vai-te embora com 2. 6 mais 4, 10 metros quadrados. É a área do trapézio. Letra E. Aí tu, poxa, Fernando, é muita informação. Mas se tu sentar para aprender essa questão, e tu tiver a sorte de dar no CEP de cobrar uma questão parecida com essa, e tu tiver estudado isso aí você com certeza não vai perder. Repito sim, ó. Pedido para eu repetir a parte do Pitágoras. Com certeza, ó. Esse 2 está aqui, eu só projetei ele para cá. Ó.
Eu preciso achar esse pedacinho aqui, ó, para encontrar essa base todinha. Para eu encontrar essa base todinha, eu tenho que encontrar esse x. Aí eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Aí você aplica o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos dois catetos. X ao quadrado, que é um dos catetos, somado com 2 ao quadrado, é igual a essa hipotenusa elevado a 2. Aí calma nessa hora. X ao quadrado, 2 elevado a 2 dá 4. Aqui, eleva tudo isso aqui a 2, começando pelo 2 aqui de fora. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 elevado a 2 é raiz de 2 vezes 2. Raiz de 4 que dá 2. Ou então você faz logo aqui, ó. Dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Passa esse 4, vai menos. 8 menos 4 é 4. Qual é o valor que eu coloco aqui que elevado a 2 dá 4? É o 2. Ó, 2 a 2 é 4. Esse pedacinho aqui vale 2. Então, toda essa base desse trapézio, todinha aqui, a grandona todinha, é 4 mais 2, 6. Então, base maior, 6. Base menor lá em cima, 4. A altura, 2, dividido por 2. Corta, corre para o abraço, vai ser feliz. 6 mais 4 é igual a 10. Professor, Oi. não consegui entender essa parte aí que o senhor colocou como hipotenusa, porque ela está 2 raiz de 2, né? Ela é a hipotenusa desse triângulo bem aqui, ó. Pois é, professor. Eu não tô, ela está como se fosse aquele elevadozinho bem em cima, né? Da raiz de 2. Que é 2 vezes a raiz de 2. Professor, não é porque o senhor colocou de forma invertida, não a forma, porque acho que a forma está, a soma do quadrado dos catetos está antes e depois, acho que é por isso que ele deve estar. Eu não estou ouvindo a tua, está saindo cortada. Repete. Eu acho que ele deve estar confundindo, porque o senhor colocou a soma do quadrado dos catetos à frente. Aí, no caso, a forma é, né, é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O senhor fez a inversão. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, que ele está entendendo. Ó, nesse triângulo aqui, vou até destacar ele aqui para vocês. Só essa parte, 90 graus. Tinha um X aqui. Tem esse 2, que é os dois catetos. E a hipotenusa, que é 2 raiz de 2. E toda vez Só que a tiver... ordem da, é só a ordem da hipotenusa, né? Que o É senhor ordem. botou depois. Esse que eu acho que ele está confundindo. Porque o Ele senhor está confundindo botou a os ordem. catetos ao quadrado, né? Os É catetos igual estão à à frente. hipotenusa. Aí, agora eu estou normalmente, entendendo. né? Normalmente vem a hipotenusa primeiro, que é igual à soma dos Depois. catetos ao Não. quadrado. Agora que eu entendi a pergunta. Acho, Estava sem aí acho cortar. que isso que isso ele aí. confundiu. Não tem problema algum, certo? Não tem problema algum fazer isso aqui. Porque como eles são iguais, eles comutam, tá? É porque eu botei aqui primeiro, porque eu já estava com X desse lado. Ó. Não vai ter problema algum, não. Porque quando você lê o teorema fala assim. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Mas eu posso falar também que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa ordem aqui não afeta na resolução da questão. Se você tivesse colocado a hipotenusa primeiro e esse lado de lá, ia dar o mesmo resultado. Sem problema algum. Tá bom? Por que eu comecei com os catetos? Porque eu estou procurando o X. Então, eu deixei logo desse lado. Mas a ordem não vai importar. O resultado vai ser o mesmo. Se pelo simples fato de eles serem iguais, eu comuto, sem nenhum problema. Se A é igual a B, eu posso falar que B é igual a A. Então, não vai ter problema na hora de resolver. O resultado vai ser o mesmo. Professor, quando eu vi a figura, eu não consegui lembrar que era um trapézio retângulo. Aí, se na hora lá eu não conseguir lembrar, eu posso arrochar ela aí fazendo igual o senhor fez, né? Só cortando as figuras. Ela é um trapézio retângulo pelo desenho aqui, ó, 90 graus, 90 graus. Para ficar mais bonitinho, o cara tinha que desenhar isso aqui e fazer isso, ó. Né? Ele tinha que botar esse pontinho aí, que é o símbolo do reto. Professor, isso aí influenciou no seu, na hora de o senhor fazer a questão?
de não ter esse negócio aqui? O senhor não tem identificado ou tem identificado? O senhor ter identificado influenciou na resolução da questão? Pelo desenho da questão, aqui é 90 graus, né? Isso aqui não daria, pelo esboço do desenho, aí é 90, é o trapézio retângulo. O que eu quero te dizer é que o cara que organizou a questão devia ter colocado o esboço e feito isso, ó. É para ninguém ter nenhum tipo de dúvida. Porque pelo esboço da questão, certo? Pelo desenho que ele deu, aqui é 90 graus. Ah, professor, porque se falar, ó, eu tinha que ter feito isso. Porque isso aí é só para identificar que é 90 graus, né? Porque exatamente. Isso é a representação simbólica de um ângulo reto. Porque se ele deixar a figura limpa, eu posso querer identificar que seja qualquer outro ângulo, né? Mas exatamente. Nem sempre o desenho ele é a base para você resolver a questão. Nesse caso, foi. Né? Pelo desenho, dá para ver que aqui é 90. Porque se fosse um outro trapézio qualquer, eu tinha desenhado de outra forma. Tipo, se eu tivesse desenhado esse trapézio aqui e não tivesse dito nada, aqui eu não poderia dizer que era 90 graus. É porque o ângulo reto é tão visível que ele é sendo formado por uma horizontal e uma vertical, que aqui ele resolveu não simbolizar. Mas Entendi. Ele é 90 graus. Entendi. É porque eu só queria saber mesmo se isso aí influenciaria na resolução da questão, mas eu percebi que não, né? Show de bola, irmão. Tranquilidade total. Bora? Peço muito desculpa para vocês de ter colocado esse desenho feio aí, que eu não consegui passar o desenho, porque eu tirei essa questão de uma prova da NUCEP. E ela estava em PDF. Eu não tive tempo de fazer a conversão e trazer a figura. Procurei essa questão no que concurso e não achei. Mas o desenho, assim, parecidinho com esse aí. Não tá assim, né? Mas dá para fazer a questão com ele, tá? Vamos embora. Na figura abaixo, pode-se ver vários quadrados. Ele diz na questão, ó, são vários quadrados. Que vários quadrados foram desenhados em um retângulo. A figura grandona, essa figura toda aqui, ó, a grande, é um retângulo. E dentro dele eu desenhei vários quadrados. Olha só, deixa eu voltar aqui. Eu estava lendo o chat de vocês aí. Se eu fosse ver e desenhar, eu estava morrendo de fome, né, gente? Então, vamos embora. Vamos voltar aqui para a questão. Então, você tem vários quadrados que foram desenhados dentro de um retângulo. Então, esse aqui é um quadrado, esse aqui é um quadrado, isso aqui tudo é quadrado. Esse aqui é um quadrado e esse aqui é um quadrado. E a figura grande todinha é um retângulo. Ele disse que a soma das áreas 1 e 2 é igual a 40 centímetros quadrados. E quer saber de nós quanto vale a área 3. Essa área aqui, ó. E aí? Vamos tentar perceber a relação que existe entre esses quadrados. Não vou fazer essa questão usando um negócio de variável, não, porque eu podia usar uma variável, montar a equação e chegar no resultado. Mas preste atenção, ó, que esse lado aqui é esse aqui, ó. Ele é um lado comum às duas figuras. Aqui é um quadrado e aqui é um quadrado. Então, se eu descobrir o tamanho desse lado aqui, por exemplo, ou a relação que existe entre eles, eu mato essa danada. Alguém me dá uma luz? Como é que eu faço essa questão só pelo desenho, sem precisar montar equações? Alguma sugestão? Fazendo a mesma quantidade de quadrados, né, não, professor? Em qual figura eu começo? Nessa que está ali, na 3. Ou o senhor faz, completa os quadrados tudinho? A ideia é você completar os quadrados bem aqui, ó.
Porque ele disse que se você pegar a área desse cara e somar com a área desse cara, vai dar 40. Mas preste atenção uma coisa, ó. Se eu fizer assim, eu vou apagar esse cara aqui, ó. Se eu fizer isso. Eu vou descobrir que essa figura 2, dentro dela, tem quantos quadradinhos? 1? 6, Tem 9, né? Não? 16. 9, justo. Tem Não. 9. Ah, dentro da 2 é 9. Dentro da 2 tem 9 quadradinhos 1. Então, esse 2 aqui, a área do 2 é 9 vezes essa área aqui, ó. A área 2 é 9 vezes a área 1. E a soma dessa área 1 com essa área 2 todinha dá 40. Ó. A área 1 com a área 2 dá 40. Ah, se essa área 2 todinha aqui, que são 9 quadradinhos, somado com um quadradinho dá 40, então cada quadradinho tem que área? Divide, né, professor, pela quantidade quadrada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, divide 40 por 10. Então, cada quadradinho tem área 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse lado todinho aqui é 16 vezes 4, que dá quanto? Só que esse lado aqui é comum aos dois, ó. Se aqui é 64, aqui também vai ser 64. Letra C a resposta. Professor, eu não entendi essa parte do 10 aí. Então, a questão quer dizer que a área do 1, então a área do 1 é só onde é que está o quadradinho aí, com o número romano 1, né? O senhor conseguiu me entender? Ó, esse 2 aqui, dentro dele, tem quantos quadradinhos? 1? Tem 9. Tem 9, Aí, né? dentro do 1 só tem 1. Aí esse aqui, ó, aqui dentro, tem 9 quadradinhos desses. A área 1, que é só um quadradinho, somado com a área 2, dá 40. Você pegar esse cara aqui, ó, e somar com isso aqui. Ao todo, são quantos quadradinhos? Quando eu somo? Deu 10. Deu 10. Os 10 quadradinhos dá 40. Então, um quadradinho vale quanto? Vale 4. Então, aqui é 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Beleza, professor, porque eu terminei entendendo que a área 1 seria todos esses outros quadrados, ó. A área 1 é só esse. A área 2, dentro dele, tem 9 bichinhos desses. Então, ao todo, dão 10. Cada um é 4. Então, 4 vezes 16 dá 64. Todos esse lado é 64. Aqui também vale 64. Letra C. Beleza? Fechou, muito bom. Essa aqui é a única questão da NUCEP que eu coloquei. Era da NUCEP. Beleza, turma? Tranquilidade total? Show. Esses são tops. 6. Quem lembra que em 2017 caiu uma questão de áreas na PM Piauí falando sobre uma praça? Vocês lembram dessa questão, lembra? Lembro. Que tinha uma praça retangular e tinha 2 semicírculos justapostos. Que aqueles 2 semicírculos, quando você juntava, davam uma coroa circular. Aquela questão lá foi a questão da PM Piauí. Por isso que eu digo que a NUCEP é capaz de colocar qualquer questão desse nível. E eu trouxe uma questão de coroa com setor. Queria que vocês lembrassem uma coisa comigo. Ó.
Perguntinha básica. Um círculo desse, a área dele, como é que eu calculo? πr ao quadrado, não é isso? A área de um círculo completa, πr2. Lembra, turma, que um círculo fechadão, 360 graus. 360 graus. πr2 equivale a 360 graus. Se você desenhar um setor circular, que é uma fatia de pizza, aqui tem um ângulo alfa. A área do setor equivale ao ângulo alfa. Para quem já pegou essa aula comigo, e eu vou repetir aqui para vocês, a área do setor circular não precisa decorar fórmulas. É só você fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. πr2, que é o círculo todo, 360 graus. A fatia de pizza, a área dela, equivale ao ângulo alfa. Faz meio pelos extremos. E tem algumas situações, gente, que você faz bem rápido. Tipo, por exemplo, 60 graus, que é o ângulo da questão. Vê se tu concorda comigo, com o que eu vou te falar agora. 60 graus é a sexta parte de 360. É ou não é? 60 graus é a sexta parte de 360 graus. 60 vezes 6 dá 360. Então, se aqui for 60 graus, a área dessa fatia dessa pizza aqui, ó, é a sexta parte da área da circunferência. Basta pegar a área da circunferência, do círculo, perdão, e dividir por 6. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois eu volto para a questão. Imagina um círculo aqui, ó. A área desse círculo é 60 metros quadrados. Se eu desenhar bem aqui, ó, se eu dividir isso aqui, aqui é 90 graus. Eu perguntar para vocês quanto equivale a área desse setor. Não precisa perder tempo. Porque 90 graus é a quarta parte da circunferência. A circunferência todinha é 360. 90 graus é a quarta parte. Então, a área desse setor é 60 dividido por 4, que é 15. Aqui é 15, 15, 15, 15. Se eu botar um setor circular e disser para vocês que aqui é 60 graus, e que a área dele, a circunferência todinha sendo 60, aqui é 60 dividido por 6, que dá 10. Porque 60 graus é a sexta parte de 360. Se eu botar 120 graus aqui, 120 graus é a terça parte de 360. 120, 120 com 120 dá 360. Então, a área desse setor vai ser o quê? 60 dividido por 3, que dá 20. Aqui é 20. Então, alguns ângulos, você sabendo qual a relação dele com 360, você faz a questão rápido. Então, se eu voltar aqui, ó, aqui eu tenho duas circunferências, dois setores. O setor branquinho aqui, ó, que é uma fatia de pizza, e tem um setor maiorzão, que é outra fatia de pizza. Ele quer saber quanto equivale a área dessa coroa aqui, ó. O que você vai fazer? Calcula a área do setor maior. Quanto é o raio do setor maior? Esse raio aqui, ó. Procura na questão, ó. CB mede 10. Só que é 60 graus. 60 graus é a sexta parte do círculo. Então, tu pega π R2 e divide por 6. Que é um raio? 10. 10 ao quadrado dá 100. Fica 100π sobre 6. Deixa aí. Simplifica não. A área do setor menor também é π R2, dividido por 6. Só que o raio menor é esse, ó, de A até B. Quanto é o raio menor? Dá 8. Então, vai ficar π 8 ao quadrado
sobre 6. 64π sobre 6. Só, queridos, que ele quer essa área aqui, a área dessa coroa. Pega o setor maior menos o setor menor. 6 menos 64, 36π sobre 6. Simplificando, dá 6π. Só que na questão, o π vale 3,1. 6 multiplicado por 3,1 dá 18,6. Gabarito, letra A. Repete ela novamente aí, professor. Só falando mesmo, não precisa apagar, não. Eu peguei o setor maior. O setor maior é esse. Calculei a área dele. Como é 60 graus, e 60 graus é o quê, pessoal? 60 graus é a sexta parte do círculo todo. Eu calculo a área do círculo e divido por 6. Π, o raio é 10. 100π sobre 6. Calculei a área dessa fatia grande. Fui calcular a área dessa fatia menor aqui, ó. Dessa, que é 8, o raio dela. Mesma coisa. PR2 por 6. Por que tu está dividindo por 6, Fernando? Porque 60 graus por 360 é a sexta parte do círculo. Então, 8 ao quadrado, 64, 64π sobre 6. Diminui, ó, para saber a área de quem? Da coroa. O maior setor menos o menor. 100 menos 64, 26π sobre 6. Cortei de 26 por 6, deu 6π. Π é 3,1, substituído, deu 18,6. Tudo é em cima do ângulo. 60 graus é a sexta parte do círculo. Por isso você divide por 6. O cara mais econômico ia fazer assim: Fernando, eu vou calcular só a área dos círculos e diminuo. E no resultado eu divido por 6. Posso? Pode. Eu vou calcular a área do círculo maior. PR2. Π vezes 10 ao quadrado. 100π. Vou calcular a área do setor do círculo menor. PR2. O raio menor é 8. 8 ao quadrado, 64π. Aí eu pego e acho a área da coroa. 100π menos 64π. E dá 36π. Mas ele não quer a área da coroa toda, só parte dela. Eu olho para o ângulo. 60 graus. 60 graus é a sexta parte. Então, divido por 6. Deu 6π. O π é 3,1, dá 18,6. Fica mais enxuta a questão. Deixa para dividir por 6 só no final. Show de bola? Professor, aí eu diminuí a área maior pela área menor, né? Exatamente. Toda vez que eu falar em coroa, o maior menos o menor. A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Aí você calcula a área da coroa. Professor, eu vacilo muito de calcular o π já no início. Então, toda vez que ele me der valor de π, eu deixo para calcular só no final, é isso? Só no final. Não tu vai ficar com os cálculos muito malucão, porque o π aí é aproximado. Deixa eu substituir no final. Aquela questão da PM de 2017, tu só jogava o π só no final. Porque tu vai usar ele só uma vez. Show, senhores? Senhoritas? Show de bola? Bom, professor, obrigado.